Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. E sim, hoje nós continuaremos a nossa conversa sobre o Present Perfect. Na aula de hoje nós trataremos de dois assuntos que às vezes causam algumas confusões para nós que não somos falantes nativos do inglês. O primeiro assunto, pessoal, é a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Quando é que nós não devemos utilizar o Present Perfect, mas sim o Simple Past, e nós veremos isso na aula de hoje, juntamente com um outro assunto que também causa um pouquinho de confusão, que é a diferença entre o been to e o gone to. Mas fiquem tranquilos que nós esclareceremos todas as dúvidas na aula de hoje. Como eu prometi para vocês, o nosso primeiro tema então será a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Por isso, Present Perfect or Simple Past? Bom, olha só. Do not use the Present Perfect to say when something happened. Então, do not use, não use o Present Perfect para dizer to say when, quando, when something happened, quando alguma coisa aconteceu. Então, se nós queremos especificar o momento no passado que alguma coisa aconteceu, nós não vamos poder utilizar o Present Perfect. Olha só ali, use the Simple Past. Então, utilize o Simple Past para especificar o momento em que uma ação aconteceu no passado. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para nós. Jane cleaned her bedroom yesterday. Jane cleaned her bedroom yesterday. A Jane limpou o quarto dela ontem. Quando que ela limpou o quarto dela? When did she clean her bedroom? She cleaned her bedroom yesterday. Então eu sei quando aconteceu, não é isso? Ela limpou o quarto dela ontem. Olha lá o yesterday, especificando quando foi que a ação aconteceu. Nesse caso, então, percebam que eu utilizei o Simple Past e não o Present Perfect. Nós não poderíamos ter utilizado aqui o has cleaned, não é isso? Lembram-se que o Present Perfect é um tempo composto e composto por dois verbos. O nosso verbo auxiliar have, que está sempre conjugado no Simple Present, por isso has, não é isso? She has, mais o verbo principal conjugado no past participle, nesse caso clean é um verbo regular, por isso no particípio passado ele fica também cleaned. Cleaned, só acrescentar o ed no final, bem tranquilo, né? Mas nós não podemos utilizar o present perfect nesse caso, porque nós temos, olha só, o yesterday ali, especificando quando foi que a ação aconteceu. Vamos ver mais um exemplo? Olha só agora. Edward lost his keys this morning. Edward lost his keys this morning. O Edward perdeu as chaves dele esta manhã. Então, when did he lose his keys? When did he lose his keys? Quando ele perdeu as chaves dele? He lost his keys this morning. Ele perdeu as chaves dele nesta manhã. Então eu sei quando aconteceu. E por isso, olha só, eu utilizei aqui o Simple Past, não é isso? O verbo to lose, perder, é um verbo irregular e por isso na listinha de vocês vão ver que lose no Simple Past fica lost, do jeito que está aqui. E também seria do mesmo modo no particípio passado também fica lost. Ou seja, nós não podemos utilizar aqui o has lost do Present Perfect, ok? Por que não mesmo? Porque nós estamos especificando o momento em que essa ação aconteceu. Essa ação aconteceu e se completou no passado. Por isso, nós usamos o Simple Past e não o Present Perfect. É bem tranquilo, né, pessoal? Então é só lembrar disso, não utilizar o Present Perfect quando nós determinarmos o momento em que a ação aconteceu. Bom, vamos ver agora um caso que é muito comum de uso conjugado, conjunto do Simple Past e do Present Perfect. Acompanhe esse diálogo comigo. I have cleaned the bedroom. I have cleaned the bedroom. Então a Jane está dizendo, eu limpei o quarto, não é isso? Claro que a gente não vai traduzir, como algumas pessoas sugerem, por eu tenho limpado o quarto. Nesse caso, não é essa a ideia. Por que então que ela utilizou o have cleaned, né? Ou seja, utilizou o present perfect? Porque foi uma ação que aconteceu num passado indeterminado, eu não sei quando ela limpou o quarto, mas que traz uma consequência no presente, não é mesmo? Qual a consequência nesse caso?
o quarto está limpo. I have cleaned the bedroom. Então, nesse momento, no presente, né, o quarto está limpo. Por isso, então, ela pôde utilizar aqui o present perfect. Ela não especificou quando que ela completou essa ação, em qual momento do passado ela limpou o quarto. Até aqui nós já conversamos, não é isso? Agora vamos imaginar, né, uma continuação nesse diálogo. Agora olha lá. When did you clean it? When did you clean it? Quando você o limpou, né? Quando você limpou o quarto. Então esse it aqui está substituindo the bedroom, não é isso? When did you clean it? Já viram que até a pergunta já ficou no simple past? Quando nós queremos especificar o momento, nós vamos utilizar o simple past, que é o passado simples, onde nós temos uma ação que ocorre e se completa no passado. E agora, quando ela vai dizer o momento em que aconteceu essa ação, é claro que ela vai sim utilizar o simple past. Vejam só. I cleaned it yesterday. I cleaned it yesterday. Então eu limpei o quarto ontem. Pronto. Falou o momento em que ela fez a ação, não utilizou mais o present perfect, utilizou o simple past. Como vocês sabem, o verbo clean é um verbo regular, por isso nós só acrescentamos o ed para passá-lo para o passado. Tranquilos, né, pessoal? A mesma coisa aqui nesse nosso segundo exemplo. Olha só. I have lost my keys. Então o Edward está dizendo que perdeu as chaves dele em algum momento do passado. Nós não sabemos quando, ele não especificou. E qual a consequência para o presente? As chaves ainda estão perdidas. Ele ainda não está com as chaves. Vamos imaginar então uma sequência nesse diálogo. When did you lose them? When did you lose them? Quando você as perdeu. Então, cuidado aqui com os nossos object pronouns, não é isso? Esse them aqui são as chaves, ok? The keys. E por que a gente usa o them mesmo? Porque chaves está no plural, são elas, mas quem perdeu foi o Edward, não é isso? He, né? Ou nesse caso da pergunta aqui, o you é o nosso sujeito. E por isso esse them aqui tem que ser um pronome objeto, porque as chaves não perderam nada, elas foram perdidas, elas são o objeto, elas sofrem a ação, e por isso eu utilizei ali um object pronoun, que vocês, é claro, podem revisar tranquilamente lá na nossa primeira aula do Básico 2. Então é isso, olha só, when did you lose them? Quando você as perdeu, e a pergunta já está assim no simple past, olha só, did you lose, não é isso? Pergunta que nós aprendemos lá no simple past. E agora que ele vai especificar o momento da ação, o momento em que ele perdeu as chaves, é óbvio que ele utilizará também o simple past. Vejam só. I lost them this morning. I lost them this morning. Eu as perdi esta manhã. I lost them this morning. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, então vamos agora ver um outro caso que é muito comum, esse uso conjugado do present perfect e do simple past, que é quando nós temos perguntas desse tipo aqui, olha só. Have you ever drunk sake? Então percebam que nós estamos fazendo uma pergunta que quer saber sobre todo o período da vida de uma pessoa. E por isso nós podemos sim utilizar o present perfect. Nós já falamos isso lá na nossa primeira aulinha sobre esse tempo verbal, não é mesmo? Então é muito comum. Eu quero saber se alguma vez, não é isso? Have you ever, você já alguma vez fez alguma coisa? Nesse caso, bebeu saquê? E vejam só a resposta. Yes, I have. Por que ela utilizou aqui o have mesmo na resposta curta? Porque nós sempre respondemos, não é isso, na resposta curta, com o auxiliar do tempo verbal que está sendo utilizado na pergunta. Olha só, have you, a gente sabe, se o have aqui está na frente do you, que é o sujeito, que nós estamos no tempo present perfect, não é isso? A gente usa o have como verbo auxiliar. Por isso ela responde, yes, I have. Sim, eu já bebi saquê, né? Seria essa a ideia, o nosso sim mais curto que nós temos aqui no português. E aí ela vai especificar quando que isso aconteceu. E veja que automaticamente ela já passa a frase para o simple past. I drank it last year. I drank it last year. Perceberam então? É muito comum isso acontecer. A gente pergunta, você já fez alguma coisa? Sim, eu já fiz. E aí nós vamos especificar quando nós fizemos, claro, utilizando o simple past. Como aqui no caso, I drank it last year. Eu bebi, né? Eu bebi saquê no ano passado. Tranquilos, pessoal? Bom, vejam que não é muita coisa, é bem simples, na verdade, a nossa aula de hoje, mas é claro que é sempre importante nós praticarmos para ter tudo isso aí bem interiorizado, não é mesmo? Então vamos aqui fazer um exercício juntos. Fill in the blanks, complete as lacunas.
with the verbs in parentheses. Então, com os verbos entre parênteses. Use the simple past or the present perfect. Então, nós vamos escolher se nós vamos utilizar o simple past ou o present perfect. Vamos juntos então, olha só. They allot for this test. Eles allot, muito, né? Um monte. For this test, para esse teste. E o verbo é o verbo study. To study, que é estudar. E nós queremos dizer o quê? Eles estudaram muito para esse teste. Bom, então vamos lá, pessoal. Será que nós estamos especificando quando aconteceu esse estudo? Não. Nós sabemos que foi no passado, mas nós não sabemos quando. Ou seja, uma boa oportunidade para nós utilizarmos o present perfect. E mais, será que nós temos uma consequência para o presente? Sem dúvida nenhuma. Olha só, tudo nos leva a crer que eles estão nesse momento, no presente, eles estão bem preparados para o teste. Ótimo, então esse é o caso típico do uso do present perfect. Como é que fica então? They, né, eles, então nosso verbo auxiliar no present perfect é o have. Como é que fica então? They have, não é isso? Conjugação no simple present, mais o verbo principal, que é o verbo study, que vai no particípio. Bom, se vocês olharem na listinha de vocês aí, na letra S, vocês têm o verbo to study aí? Não tem, não é mesmo? Porque é um verbo regular. Então é só nós acrescentarmos o ed no final, lembrando que como study termina com y e esse y é precedido de uma consoante, nós vamos trocar o y por i antes de acrescentar o ed. Como é que fica então? I have studied a lot for this test. I have studied a lot for this test. They have studied a lot for this test. They have studied a lot for this test. Eles estudaram muito para esse teste, né, para essa prova. Excelente, pronto. Agora sim vamos para a nossa segunda frase, que diz o seguinte: Yesterday, ontem, they, 4 hours doing exercises. Então, ontem, eles, 4 hours, 4 horas, doing exercises, fazendo exercícios. E o verbo é o verbo to spend. Pessoal, o verbo to spend é gastar ou passar. Então, eu quero dizer que ontem eles gastaram, né, ou passaram 4 horas fazendo exercícios. Bom, quando que eles passaram 4 horas fazendo exercícios? When did they spend 4 hours doing exercises? Yesterday, right? Então, se a gente sabe quando uma ação aconteceu, nós vamos utilizar, é claro, o simple past. E o simple past não tem verbo auxiliar na afirmação, né? Só o verbo principal conjugado no simple past. Ou seja, se nós olharmos aí agora na letra S ainda, o verbo to spend, nós vamos encontrá-lo na nossa listinha, certo? Sim, ele é um verbo irregular. Então, como é que fica no simple past aí, que é a segunda coluna? Spent. Spent, ok? So, yesterday they spent 4 hours doing exercises. Ontem eles passaram 4 horas fazendo exercícios. Muito tranquilo, né, pessoal? Especificou o tempo, nós utilizamos o simple past. Tranquilos? Então vamos lá, continuando aqui, olha lá. My boyfriend me flowers many times. E o verbo aqui é o verbo to bring. My boyfriend, meu namorado. Me, né, para mim, né, ou a mim. Flowers, flores, many times, muitas vezes. Bom, uma ação que se repete no passado, sem nós especificarmos quando ela acontece, é um outro caso clássico de uso do present perfect. Então vamos utilizar o present perfect aqui. Bom, quem é o sujeito? Quem traz flores, não é my boyfriend, o meu namorado? Então é he, não é isso? Ele. He, conjugação do nosso verbo have, que é o verbo auxiliar, has. He has, my boyfriend has. E agora, pessoal, o verbo to bring. É um verbo regular ou irregular? Vamos olhar na listinha juntos? Quando vocês olharem na listinha de vocês, ali na letter B, logo abaixo de break, vocês vão encontrar o bring, não é isso? Bring, que tem as 3 formas, bring, brought, brought. Bring, brought, brought. E é claro que nós queremos a terceira forma, mesmo ela sendo igual à segunda, né? No simple past e no past participle, elas são iguais, mas é claro que nós vamos utilizar no past participle. Então, has brought. My boyfriend has brought me flowers many times. O meu namorado me trouxe flores muitas vezes. My boyfriend has brought me flowers many times. Tranquilos, utilizamos aqui o present perfect. Vamos ver agora a nossa segunda frase. On Valentine's Day, no dia dos namorados, on Valentine's Day, he me daisies. Ele, a mim,
daisies, que são margaridas. E de novo o verbo bring, trazer. Então eu quero dizer que no dia dos namorados ele me trouxe margaridas. Então vamos lá. When did he bring her daisies? When did he bring her daisies? Quando ele trouxe margaridas para ela? Não foi no dia dos namorados? On Valentine's Day? Então eu sei exatamente quando aconteceu essa ação. Por isso nós vamos utilizar, é claro, o Simple Past. Qual é o Simple Past agora aí do verbo to bring? É a coluna do meio aí, a segunda coluna, de novo, brought, ok? So on Valentine's Day, he brought me daisies. No dia dos namorados, ele me trouxe margaridas. On Valentine's Day, he brought me daisies. Mais uma, olha só. Rebecca to England many times. E o verbo agora é o verbo to be. Bom, então Rebecca to England, né, para a Inglaterra, many times, muitas vezes. Bom, a Rebecca, o verbo é o to be, que é o ser ou estar. Então a Rebecca esteve na Inglaterra muitas vezes. Bom, o verbo to be, pessoal, nesse caso nós sabemos que é um verbo irregular. Nós já vamos olhar na tabelinha. Mas como nós estamos, de novo, falando de uma ação que aconteceu repetidas vezes no passado, nós podemos, sim, utilizar o nosso present perfect, não é isso? Como é que fica, então? Rebecca é she, então she has, não é isso? She has, nosso verbo auxiliar já está ali, conjugado no simple present. Vamos agora, então, olhar na tabelinha para ver se nós encontramos o verbo to be ali. E sim, olha só, logo abaixo ali de awake, nós temos o verbo be, que no simple past é was ou were, nós já aprendemos a conjugação dele, e no past participle nós temos o been. Então, Rebecca has been to England many times. A Rebecca esteve na Inglaterra muitas vezes. Bem tranquilo, nós estamos falando de uma ação que se repetiu no passado. Bom, agora continuando, olha ali. Last spring, na primavera passada, last spring, she by herself, né? By herself é sozinha, né? Consigo mesma, né? Então ela foi sozinha, já que o nosso verbo principal é o verbo to go, que é o verbo ir. Bom, então, when did she go by herself? Quando ela foi sozinha? E nós sabemos, né? Last spring, na primavera passada. Opa, especificou o momento, vamos utilizar o simple past, não é isso? Simple past do verbo go, que nós sabemos que é went, né? Nem precisamos mais olhar na listinha, já que o verbo go é um verbo que nós estamos bem acostumados a trabalhar. So, last spring, she went by herself. Na primavera passada, ela foi sozinha. She went by herself. Tranquilos, né, pessoal? Bom, já que nós então vimos aqui o uso do been to e do gone to, vamos ver então a diferença entre be e go quando nós estamos utilizando o present perfect. Então, qual é a diferença? Quando que eu uso been to someplace, né? Quando é que eu digo que eu estive em algum lugar e quando é que eu digo que eu fui para algum lugar? Bom, a gente utiliza em primeiro lugar o been to quando nós já fomos e já voltamos, nós já completamos, não é isso? Essa atividade, já completamos a ação, nesse caso uma viagem. Olha só, Rebecca has been to England. A Rebecca já esteve na Inglaterra. Será que nós podemos então dizer onde a Rebecca está agora? Where is she now? Is she in England? Ela está na Inglaterra? Não. She's not in England. Então, quando eu digo aqui, quando eu utilizo o been to, eu tenho uma certeza que a pessoa não está mais naquele lugar. Ela já esteve lá, mas não está mais, ok? So, Rebecca has been to England. A Rebecca já esteve na Inglaterra. Where is she now? She's not in England. Então, ela já esteve lá, mas não está mais. Por isso, então, o been to é quando nós temos uma ação que se completou, né? Nesse caso, então, a viagem aconteceu, mas ela já não está mais, já terminou a viagem. Tá joia? Tranquilos? Bom, é claro, então, que quando nós utilizarmos o gone to, aí sim nós teremos uma ação que já começou, mas que ainda não se completou. Olha só o exemplo aqui. Rebecca has gone to England. Opa, a Rebecca foi para a Inglaterra. Rebecca has gone to England. Now, where is she now? Onde ela está agora? She's in England. Ela está na Inglaterra. Perceberam então? Veja, por que a gente pode às vezes confundir o been to com o gone to? Porque quando nós traduzimos para o português é comum nós traduzirmos ambos por foi. Eu não posso perguntar para você, você já foi para a Inglaterra? Sim, eu já fui.
né? E isso é a mesma coisa, imagine que você vai agora na casa de um amigo e pergunta, onde está o João? Ah, o João foi para a Inglaterra. Tá, mas onde ele está agora? Ele já foi, ele está lá na Inglaterra, não é isso? Perceberam que a gente usa o foi com os dois sentidos, tanto no eu já fui em algum momento e voltei, quanto no eu fui e estou lá. Então, por isso que nós temos que tomar alguns cuidados, porque em inglês é diferente. Nós temos que utilizar esses dois verbos aqui com um pouco de cuidado, ok? Então, been to a gente usa quando nós já fomos, né, ou alguém já foi e não está mais lá. You gone to, quando a pessoa foi e ainda está lá. Tranquilo? Sem problemas? Então é claro que nós vamos praticar isso agora para terminarmos a nossa aula. Olha lá. Fill in the blanks with been to or gone to. Complete as lacunas com been to or gone to. Acompanhem comigo então. Excuse me, is Daniel home? Com licença, me desculpe, excuse me. Is Daniel home? O Daniel está em casa? E olha só a resposta. Sorry, he has the mall. Me desculpe, ele foi para o shopping. Tudo bem, em português nós podemos traduzir ele foi para o shopping, mas aqui, ele foi no sentido de gone to ou de been to? Ele já foi alguma vez ao shopping ou ele está no shopping agora? A grande pergunta é, where is Daniel now? Where is Daniel now? E nós podemos, né, ver aqui pelo diálogo que Daniel is at the mall. O Daniel está no shopping. Se ele está no shopping, ele foi e ainda está lá, é claro que nós vamos utilizar o gone to, ok? Gone to. He has gone to the mall. Ele foi ao shopping. He has gone to the mall. Ele foi e ainda está lá. Tranquilos? Sem problemas? Então vamos fazer mais uma, olha lá. Where were you, honey? Onde você esteve, querido? Where were you, honey? E agora, I have the market. Eu fui ao mercado, não é isso? Eu fui ao mercado. Here are the groceries. Aqui estão as compras, né? Aqui estão os mantimentos. Então, olha só, eu fui ao mercado, mas eu fui ao mercado, fui e ainda estou lá, ou eu já voltei? Onde é que ele está agora? Onde está o querido agora, não é isso? Ele está aqui, ele não está no mercado. He's not at the market. Por isso, então, nesse caso, a gente vai usar o been to, ok, pessoal? Been to, porque ele foi, mas já voltou, não está mais lá, ok? So, I have been to the market. Eu fui ao mercado, mas para nós termos mais certeza, nós podemos traduzir por eu estive no mercado. Então, eu não estou mais, eu estive no mercado. Here are the groceries. Aqui estão as compras. Tranquilos, pessoal? Bom, então, a nossa aula de hoje era isso, né? Alguns complementos para a gente deixar a nossa aula sobre o Present Perfect bem completa e aqui também já resolver alguns casos que costumam causar dúvidas para nós falantes do português. Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.